Vamos lá, meus camaradas. Tá sim, professor. Então, Vamos às explicações aí. vamos lá, vamos ler a questão, né? Um ciclo de refrigeração por compressão de vapor ideal opera em regime permanente, usando R134A como fluido de trabalho. O vapor saturado entra no compressor a menos 10 graus. E o líquido saturado deixa o condensador a 28 graus. A vazão máxima é 5 kg por minuto. Determine a potência do compressor em quilowatts, a capacidade frigorífica em TR e o coeficiente de desempenho. Vamos lá. Dentro do que a gente... Deixa eu ver por onde a gente começa. Tá. Vamos lá para o ciclo de refrigeração. O ciclo de refrigeração, que a gente já conhece, né? Ele é do ciclo básico ideal, ele é dotado de um compressor, um condensador, uma válvula de expansão e um evaporador. Para a gente fazer o ciclo inverso de Carnot, que é, em vez de eu adicionar calor, eu retirar, ou seja, o calor, lembrando que o calor ele flui sempre espontaneamente do ambiente de temperatura mais alta para o de temperatura mais baixa. Para a gente fazer o inverso, ou seja, para eu retirar calor, eu preciso adicionar trabalho. No caso, trabalho do compressor. Certinho? Então, nosso ciclo, a gente diz que nosso ciclo começa na entrada do compressor, ou seja, na sucção ou admissão do compressor. E a gente dá a esse ponto o nome de 1. Primeiro estágio do ciclo de refrigeração. O líquido aqui me está vapor saturado, eu boto ele no compressor e ele entra e ele sai com a pressão mais elevada. Se ele tem um aumento de pressão, ele tem um aumento de pressão e temperatura, a gente tem um pequeno aumento de entalpia também, certo? Lembrando lá que Professor, é entalpia... líquido saturado aqui no 1, é? Cadê? Não, No aqui é 1 é líquido, vapor. vapor saturado. Vapor. Isso. Lembrando lá que nossa entalpia é quilojoule por quilograma, ou seja, energia por massa, né? Então, a gente tem um pequeno aumento de entalpia para o ponto 2. No ponto 2, o gás que entrou, ele sai ainda gasoso, ele ainda sai gás, só que numa pressão mais elevada. Eu tenho ganho de pressão e um ganho de temperatura porque eu comprimi o gás, certinho? E a gente entra no condensador. O que o condensador faz? Só lembrando a aula de ontem. O condensador, ele retira calor. Eu chamo de Q, quantidade de calor que sai. A gente vai ter um ventilador nele. E à medida que... Nota o... Por que ele está desenhado com pontinho e cheio aqui? Porque à medida que o gás ele vai atravessando os tubos do condensador, a gente vai... O que era vapor, ele vai se tornando líquido. No ciclo ideal, a saída do condensador, o que era vapor, ele está totalmente líquido. O líquido refrigerante está realmente líquido. E na saída do condensador, eu removi calor, certo? Removi calor e ele saiu líquido saturado. Entrou vapor, saiu líquido saturado. A uma temperatura mais baixa que a temperatura anterior e a pressão constante. A pressão de entrada é igual à pressão de saída, no ciclo ideal, né? A gente passa por uma válvula expansora. Qual o objetivo da válvula expansora? Realizar uma queda de pressão. Para quê? Para que o gás tenha a possibilidade de evaporar. Só que não quer dizer que ele evapora na válvula de expansão. Válvula de expansão, ele só está líquido. Só que quando ele sai a baixa pressão e entra no evaporador, o evaporador vai adicionar calor, né? O ventilador vai estar passando nele e ele vai entrar, né? Então, boto que entra. À medida que eu for adicionando
calor nele, como ele está a baixa pressão, ele vai vaporizando. Então, ele vaporiza todo aquele líquido, se torna vapor, e a gente volta para o estágio 1, vapor saturado, e ele entra no compressor e o ciclo se repete. Como a gente tem um fluido refrigerante rodando aqui, à medida que a gente calcula ele, é pela vazão máxima. É aqui, ó, fluxo de massa. A gente dá por esse Mzinho com ponto em cima, né? Aqui na questão, ele me deu o fluxo de massa 5 kg por minuto. Certinho? Isso vai estar baseado no deslocamento volumétrico do compressor. Aí a gente vai para o nosso diagrama de Euler. Como é que eu tiro esse camarada aqui e jogo ele aqui dentro? É a minha questão, né? Bem, dentro do diagrama de Euler, esse sistema ele fica descrito de forma geral, mais ou menos assim. Vamos lá, o que está acontecendo aqui? Nesse gráfico, a gente tem várias linhas, né? Mas as principais, a gente fala que são a linha P, que é de pressão, e a linha H, que é entalpia. Lembrando que aqui em cima a gente tem um ponto que a gente chama de ponto triplo, né? O que eu preciso saber desse ponto? Nesse ponto aqui em cima, tudo do lado esquerdo é vapor. Opa, é líquido, desculpa. Tudo desse meu lado direito é líquido mais vapor. A gente estudou lá bastante essa fase em calorimetria. As fases do calor, né? Calor sensível, calor latente, calor sensível. Ok. Então, como é que funciona? O nosso ciclo, ele começa bem aqui, ó. O ponto 1. Ele começa bem aqui, ó. Ponto 1. Ponto 1, aqui, sucção do compressor. O que eu tenho no ponto 1? Eu tenho vapor saturado. Então, ele está exatamente nesse ponto aqui, ó. O que é o vapor saturado? Só lembrando. O vapor saturado eu tenho uma quantidade de líquido refrigerante que está a uma pressão e uma temperatura que ele é só vapor. Só que acontece, se eu tirar 1 joule de energia, ele se torna, parte dele já se torna líquido. E se eu adicionar 1 joule de energia, ele já ganha temperatura. É aquele exato ponto que ele acabou de deixar de ser, que a última gotinha de líquido se tornou vapor, entendeu? É esse ponto aqui, é o ponto de saturação. Então, a gente comprime ele, né? Estou aqui no meu vapor saturado, comprimiu. O que acontece? Se a minha pressão sobe, no gráfico eu vou ter uma subida de pressão. Por que eu tenho uma subida de pressão assim? Porque com o aumento, com a adição de trabalho, eu tenho, como efeito colateral da redução do volume, eu tenho um aumento de temperatura também. Esse processo que acontece aqui, a gente chama ele de que ele é isentrópico. Oi. Pode falar. Não seria mais fácil se eu explicar isso aí lá naquela nossa tabela que o senhor pediu para imprimir lá? Pois é, eu vou fazer aqui, porque lá tem muita linha. Aí a gente vai já para ela, entendeu? É porque eu tô com ela aqui. O senhor tá fazendo isso. Não, vocês vão já achar os valores 1, 2, 3 e 4 para poder calcular. É só para vocês entenderem o que está acontecendo. Só dar uma relembrada em algumas coisas, né? Tá, beleza. Tá bom? Beleza. Esse processo aqui do 1 para o 2, ele é isentrópico. Então, ele vai acompanhar, como tu pediu lá, ele vai acompanhar essa linha de entropia constante. Se vocês olharem aí, tem um Szinho igual a 1.2. Né? Essa linha tem várias, ó. Ou seja, se eu subir essa linha retinho aqui, ó, se eu andar por essa linha, meu processo é isentrópico.
Então, vocês vão ter que acompanhar. Do ponto 1 para o ponto 2 acontece um processo isentrópico, um processo de compressão isentrópico. Logo em seguida, eu chego no meu ponto 2 e eu entro no condensador. O condensador, eu vou ter uma perda de calor. Eu vou tirar calor do meu líquido refrigerante. Como isso acontece no gráfico? Se eu tiro calor, eu diminuo a minha entalpia, porque eu diminuo se eu estou tirando calor, que calor é medido em joules, eu estou tirando energia do meu líquido. Então, ele vai começar a perder entalpia, só que a pressão é constante. Então, eu vou ter uma linha aqui, faz 90 graus de compressão, porque ela é constante, né? Uma linha paralela à entalpia, porque eu estou tendo uma redução de entalpia, que é o nosso condensador. Até onde ela vai? No ciclo ideal, ele vai até o ponto líquido. Exatamente, ou seja, porque aqui no meu condensador, a gente sabe que sai líquido saturado, ou seja, é o ponto que está exatamente na curva. É o ponto que encontra. Trouxe a reta, cheguei ao meu condensador. Do meu condensador, eu vou ter minha válvula de expansão. A válvula de expansão está aqui. A minha entalpia na minha válvula de expansão ela é constante. Certinho? Então, eu vou ter uma queda de pressão, a entalpia é constante. Então, eu vou ter uma reta paralela à pressão, porque ela não pode vir nem um pouquinho para a direita, nem para a esquerda, porque a entalpia é constante. Onde eu vou parar, professor? Eu vou parar exatamente nessa linha de baixo. Ó. Vou puxar uma linha paralela de pressão aqui, porque eu sei que no meu evaporador, a minha pressão ela também é constante. Então, eu sei que aqui para cá, então, tem aqui paralela à entalpia, né? Que respeita a pressão constante. O que dia eu estou falando? Então, cheguei aqui nesse ponto, no ponto 4, que é o ponto 3 e aqui é o ponto 4. Oi. Professor, só uma dúvida. Do ponto, tipo assim, eu passei do ponto 1 para o 2, porque essa informação aí eu tenho, que são as duas temperaturas, a de vapor saturado e a de líquido saturado. Cadê? Ah, não, é líquido saturado, né? Isso, exatamente. Peraí, é líquido saturado. Eu consegui fazer aqui, mas aí para mim saber o ponto 3, como é que eu faço para saber esse ponto 3 aí? Aqui. Pois é, para saber o ponto 3, que eu uso? Do ponto 2 para o ponto 3... A pressão se mantém. A pressão é constante, né? Então, ele entra no condensador, ele é vapor saturado. E ele sai do condensador líquido saturado. Então, o ponto dele vai ser o exato ponto da linha. Porque se ele for só líquido, ele já vai estar bem aqui, ó. O que é a linha de saturação, né? Na água, aqui a água estaria totalmente a 100 graus, entendeu? Esse exato ponto que ele toca a linha. Entendeu? Esse que o senhor está usando é o 134, né? O refrigerante isso aqui serve para qualquer gás, tá? Isso aqui serve para qualquer líquido refrigerante. O que vai mudar... Pois é, porque a tabela que a gente tem é do 134, né? Então, beleza. Aí, ó, só para finalizar. Do 4 para 1, é o mesmo processo. Ele aqui, ele está numa região líquido mais vapor. Ele já entra, né? A gente já considera que ele entra aqui. Porque assim que ele sai da válvula, ele começa a ter um processo de expansão. Então, quando ele sai da válvula aqui, ele começa a evaporar. Aí vem até o ponto de vapor saturado, onde ele reinicia o ciclo. E aqui eu tenho fluxo de massa, né? Beleza. Vamos ver a nossa questão de novo. Entendemos aqui. Vamos ver a nossa questão de novo. A questão fala o seguinte. Como o vapor saturado entra no compressor... entra no compressor a menos 10 graus Celsius. O que isso quer dizer para mim? Ele quer dizer, lembrando lá, as minhas linhas de temperatura, elas são assim, ó, né? Até aqui sobe as minhas linhas de temperatura.
Vocês procurem aí no diagrama de vocês a linha de temperatura que está escrito menos 10 graus Celsius. Uhum. Procurem aí. Acharam? Já, professor. Já, professor. Todos os cavalheiros acharam aí? Carlos, Noel, Marcelo, vocês acharam aí? Consegui identificar, não, professor? Menos 10 graus Celsius. Aqui, ó. Esse aqui foi o meu, que eu resolvi essa questão. É na direção do 0,2 em MPa, pressão MPa. 0,2 na direção, mais ou menos. Achou, Celso? César? Aqui, ó. Eu vou lembrar para vocês aqui, ó. Eu dei os diagramas, eu fiz esses desenhos para vocês, para isso. Ó. As linhas de temperatura, elas têm esse comportamento, ó. Tá vendo? Aí tu vai lá no teu diagrama e procura as linhas que tem esse comportamento. Na própria linha, ela tem escrito lá, temperatura, tem uma linha que tem temperatura igual a menos 20 graus Celsius. Aí todas as outras se acompanham, né? No caso, aqui no cantinho, ó, no diagrama todo, né? Aí as linhas sobem direto, né? Aqui no cantinho ele está escrito, ó, temperatura igual a menos 20 graus Celsius. Aí vem menos 10, 0, 10, 20, 30, sucessivamente. Se tu, no caso a nossa é menos 10, ó. Se tu pegar daqui, ó, ela vem aqui, só acompanha ela. Bem aqui tem a referência de novo, ó, 10, 0, no caso aqui é menos 10. Ó. Achou aí, César? Eu achei agora. Agora, como é que o senhor falou aí, professor, que tem outra referência? Não consegui entender essa outra parte aí. Não, ela tem escrito aqui os valores aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui, ó? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100. Ah, sim, sim. E ela tem escrito aqui em cima também, ó. Temperatura igual, menos 20, menos 10, 0. É a mesma linha, é o caminho que ela faz, né? Então vamos lá. Todo mundo achou menos 10 graus Celsius e no ponto de saturação, todo mundo encontrou. Janderson, Manuel, França. O ponto de saturação é onde, professor? Ponto de saturação. Essa linha aqui, ó. Vai dar na linha mais toda grossa. Toda ela é a linha mais grossa. Ela é a linha de saturação. Ah, entendi. Entendeu? Porque o ponto de saturação, a temperatura e a pressão de saturação, ela muda de acordo com a pressão. Quanto maior a minha pressão, maior a temperatura que eu preciso para chegar no ponto de saturação. Entendeu? Entendi. Então, vamos lá. A gente achou aqui o ponto 1. A gente sabe que do ponto 1... Vamos ver outra informação que ele me dá aqui. Beleza, a gente achou o ponto, a gente achou esse ponto aqui, né? Aí ele fala o seguinte: e o líquido saturado deixa o condensador a 28 graus Celsius. Beleza. Líquido saturado. O que é isso, né? Vamos lembrar aqui, na saída do condensador, eu tenho líquido saturado. Estão lembrados? Ele entra vapor, vai se tornando líquido durante o processo. Na saída do condensador, eu tenho líquido saturado. A saída do condensador é meu ponto 3, né? Então, a gente vai lá no gráfico, vai procurar a temperatura de 28 graus Celsius e pontear ela onde estiver a parte de líquido saturado. A parte de líquido saturado, ela é toda essa região aqui, ó. Tudo aqui é líquido, né? Ponto de saturação é na linha grossa. Então, achem a temperatura de 28 graus
e acha o ponto de saturação. Professor, o senhor poderia desligar o microfone de todo mundo e repetir que o senhor falou do líquido saturado, porque quando alguém fala, a câmera vai mudando e a gente não consegue acompanhar. É isso mesmo, é isso mesmo. É o Miller e o Ricardo que estão com o microfone ligado. É melhor vocês desligarem, porque se eu desligar, aí vocês, quando quiserem falar, Já desliguei. não vão poder. Pronto, fechou então. Foi só uma falta de atenção. Vamos lá. Vocês vão procurar agora a linha de temperatura que está 28 graus. A linha de temperatura aqui, por exemplo, está 20, né? E aqui 30. Vou pegar 30. A linha de 30, ela faz isso aqui tudinho. Ela vem aqui e desce. Mas eu quero 28 graus e quero o ponto que ele é líquido saturado. Ou seja, essa minha linha de saturação da parte líquida. Aí tu procura 28 graus e tu vai achar o ponto. Em 28 graus, qual é o ponto de saturação? Entendeu? Beleza. Encontrou aí? Só tem 20 e 30. Vai medir na régua, 20 e 30, dividir por 10, fazer alguma coisa aí para achar o ponto que é entre uma e outra. 28 ali, mais ou menos, entendeu? Só para ficar aproximado, né, professor? Deixa o mais próximo possível. Todo mundo conseguiu encontrar? Conseguiu aí, Miller, Manuel, Janderson, França? Já, sim, Eu cheguei agora. Só o ponto 4. Quem chegou agora? Carlos Diego. Tá. Eu vou te mostrar a questão que a gente está trabalhando. Sim. Obrigado, professor. Tá. Deixa eu terminar a ideia com os meninos aqui. Aí eu vou passar uma atividade para eles, que eles vão ter que achar as entalpias. Aí eu dou uma revisada para ti, tá bom? Beleza, professor. Obrigado. Vou estar acompanhando aqui a aula. Tá. A gente está aqui com o diagrama de Euler. Certinho? Uhum. E vocês encontraram para mim aí o ponto 3 e o ponto 1. Tô certo? Vocês não encontraram isso aí? Mila, Ricardo? Sim. César? Sim, Jairo? professor. Encontraram o ponto 3, encontraram o ponto 1. Beleza. A gente sabe que do ponto 3 para o ponto 4, ele ocorre em entalpia constante. Então, lá naquele ponto, no ponto 3, tu vai descer uma linha aqui, ó, retinha. Se a entalpia é constante, essa linha vai descer reto. Concorda comigo? Sim. Beleza. Do ponto 2 para o ponto 3 e do ponto 4 de volta para o ponto 1, as pressões são constantes, certo? Então, eu posso traçar uma reta assim, ó. Certo. Certinho? O ponto que coincide aqui embaixo é meu ponto 4. O ponto... Isso. Entre ponto 4 e ponto 1. O ponto 2, ele não é na linha de saturação. O que acontece? Nesse ponto, acontece um processo isentrópico. As linhas isentrópicas, elas são mais ou menos assim, ó. Então, tu vai pegar uma linha de isentropia, tu vai pegar o ponto e vai dizer, ó, tem uma linha uma linha isentrópica aqui e uma aqui. Se eu andar com esse ponto para cá ou para cá, já não vai ser isentrópico. Já teve alteração na isentropia. Então, ele tem que ser bem parecido com essa linha, ó. Então, vocês vão pegar as duas. Se coincidir certinho em uma linha de isentropia, tu acompanha ela. Se não coincidir, tu faz a mesma coisa. Pega as duas linhas e tu tira a média lá. Tu faz a inclinação mais próxima possível para ser uma linha isentrópica.
O ponto que coincidir é o teu ponto 2. Lembrando aqui, que aqui está o compressor. Aqui está o teu condensador. Aqui está a tua válvula de expansão. E aqui está o teu evaporador. Vocês façam isso aí no diagrama de vocês para achar os 4 pontos. Eu botei 245, professor. Eu acho que dá isso mesmo também, Miller. Pronto. Aí vocês Acho que dá acharam aproximar 245. No Isso ponto mesmo, 1. né, professor? É, Beleza. No ponto 2 deu quanto? 245. Aí no ponto 2 eu considerei 0,92. Não tem como. Tá confundido a linha de isentropia com a linha 270, professor. Como é que é, professor? 260, mais ou menos isso. Cada um vai dar um valor. Ah, tá. É em relação a para baixo, né? Isso. Então vai dar mais ou menos quase no meio. 10. Vai dar 265. Mais ou menos. Entalpia no ponto 2. Entalpia no ponto 3. Entalpia no ponto 3 é igual a entalpia no ponto 4, né? É uma Vai linha ser que desce reto. Quanto deu aí? 88, mais ou menos. Perfeito. Vocês lembram disso aqui que a gente conversou ontem? Trabalho do compressor a gente encontra pelo fluxo de massa multiplicado pela entalpia 2 menos Acho que entalpia 90, 1. Ricardo. Porque conta pelos esses quadrados aí, entre o 50 e o 100. Não tem problema vocês darem divergente. É até normal dar um a mais ou menos, 2 a mais, 2 a menos. É normal. Não pode um dar 80 e o outro dar 150. Mas essa diferença pequena não... Vocês estão lembrados disso aqui de ontem? Eu não, professor. Dê uma explicada aí, por favor. Tá. Aqui são as formas que a gente vai encontrar. O trabalho do compressor, ele acontece entre o ponto 1 e o ponto 2. Então, o trabalho do compressor, a gente encontra ele pelo fluxo de massa multiplicado pela entalpia 2 menos entalpia 1. Tá. Espera aí, professor, rapidinho, por favor. É referente a WC, é? Do trabalho, WC. do processo? Trabalho do compressor, W é né? trabalho e C é compressor, né? Aí bota WC. Ah, sim. Aí é o que? É fluxo de massa igual. É igual a vezes? Trabalho do compressor igual. Fluxo de massa vezes. Fluxo de massa entalpia vezes 2 menos entalpia 1. entalpia 2 menos entalpia 1. Calor adicionado no evaporador. Eu chamo de Q que entra, né? A quantidade de calor que entra. Ou também capacidade frigorífica. Capacidade frigorífica é baseada na quantidade de calor que tu consegue pegar no evaporador. Então, ela é dado por essa forma que entra igual ao fluxo de vezes entalpia 1 menos entalpia 4. Peraí, professor, rapidinho. Só copiar esse negócio aí, que eu ainda não tinha copiado, não. Só levante um pouquinho mais. Aí. Aí tá bacana, professor. Não é? Calor rejeitado no condensador. A parte do condensador, né? Que retira calor, chamo de Q
Q que sai, que é a quantidade de calor que sai. Q que sai igual a fluxo de massa vezes entalpia 2 menos entalpia 3. Só um minuto aí. Tá. Entalpia 2 menos entalpia 3, né? Isso. Ali é pressão constante também, é, professor? Porque como a gente viu lá no diagrama, né, a gente sabe que tanto o processo de condensação como de evaporação, eles acontecem a pressão constante. Só esse último aí, professor, que eu vou copiar rapidinho. Qual? Válvula de expansão? É o que sai, né? O que sai aí? O que sai? Calor rejeitado no condensador, eu boto o que sai. Forma simples que eu achei de escrever, né? Calor rejeitado. Condensador. Fechou? O que entra é o quê, professor? É calor adicionado ao condensador, é? É evaporador, Calor, né? adicionado no evaporador. O processo, o ciclo de calor inverso, ou seja, o ciclo de refrigeração, eu entra calor no evaporador e eu descarto ele no condensador, né? O ciclo, em suma, é esse. Sim. Ele é baseado na quantidade de calor que eu consigo pegar no evaporador e quanto eu consigo descartar no condensador, né? Deixa eu ver só essa parte de baixo aí, professor, por favor, do COP. Tá. Aí. Aqui é a válvula de expansão, entalpia 3 igual a entalpia 4. E o COP, coeficiente de performance, a gente calcula com que entra dividido pelo trabalho do compressor. Ou seja, quantidade de calor que eu consigo remover e o trabalho que eu utilizo para isso. Isso é o coeficiente de performance. Beleza? Do outro lado aí, professor, do que é dado a entalpia aí. A entalpia é dado em kJ por quilograma, o fluxo de massa ele é dado em quilogramas por segundo, que é muito importante. Até muito importante. Beleza, Tá professor. todo mundo, A galera todo mundo conseguiu entendendo. Querem mais Isso um aí é tempo muito para copiar aí? importante mesmo. Professor, é ideal mesmo, que aí é bom a moçada copiar, que senão é difícil de fazer sem isso aí, né? Na verdade, não faz, né? Só se for mágico. Vamos Faz agoniar só colando. não. Vamos entender. Vamos entender mesmo. Mas é isso aqui é diferencial lá na frente. Enfim. Professor, a potência do compressor é o mesmo trabalho do compressor? É o mesmo cálculo ali? Ou não? É diferente o cálculo? É. Seria trabalho do compressor, né? A potência dele, né? Isso. Potência Beleza. teórica que a gente chama, tá? Tá, beleza. Fechou aí? Querem mais um tempo para copiar? Janderson, Manuel, Marcelo, César, Jairo. Professor, e essa informação desse... É mássica? Como é o nome? O M massa. É vazão mássica ou fluxo de massa. Tá. Aí, essa informação, ela tem nesse diagrama pH aí? Não. Isso é baseado no deslocamento volumétrico do teu compressor, tá? Então, geralmente, as questões que vocês vão trabalhar, eu vou dar para vocês o fluxo de massa. Se eu não desse o fluxo de massa, eu ia te dar o diâmetro do pistão, número de rotações do compressor, aí já entra, já sai da matéria de termodinâmica, né? Pois é, aí então para a gente resolver essa situação, essas questões que o senhor pediu aí, A, B, C, eu preciso
fluxo de massa, né? Preciso, eu dou lá. Eu digo, a vazão mássica é 5 kg. Tá aí, é mesmo. É verdade, professor. Vou pegar aqui os dados com vocês, ó. Os dados da Beleza. questão. 3.1. Entalpia 1, qual é? Vocês me falam aí. 245. 45? 245. 245 kJ por quilograma. Entalpia 2 é quanto? 270 eu botei, professor. 270. Entalpia 3. Botei 90, 3 e 4, né? Elas são igual. 3 igual a 4 igual a 90. Eu botei 90, né? Se os meninos botaram divergente aí, acho que não sei se vai dar diferente, né? Vai dar um pouquinho, mas não. Então pronto. Eu tenho entalpia 1, entalpia 2, entalpia 3 é igual a entalpia 4. Eu tenho minha vazão mássica. Vazão mássica. Ela é igual a 5 kg por minuto. Lembrando que eu considero a vazão mássica em quilogramas por segundo. Aí tem que transformar aí, né? Isso, 5 kg mantém, transforma minuto em segundo. 1 minuto tem 60 segundos, né? 60. Aí eu só faço a divisão, 60 segundos. 60 dividido por 5, vocês fazem aí. Aí eu tenho a minha vazão mássica e tenho minhas entalpias. Para vocês, vamos voltar para a questão. O que a questão pede? A questão pede a potência do compressor em quilowatts. Então, vocês vão calcular a potência do compressor, né? Pega lá a fórmula de trabalho e vai calcular o trabalho. Beleza. A capacidade frigorífica em TR. Vocês vão pegar lá. Capacidade frigorífica, eu até coloquei aqui, capacidade frigorífica. É o quê? Ele é o calor adicionado no evaporador. Ele é o que entra. Ele é dado por fluxo de massa igual a entalpia 1 menos entalpia 4. Só que o resultado não vai estar em TR. Aí vocês transforma. Vocês vão pegar o resultado lá que der, que vai dar em quilojoule por segundo, né? Ou quilowatt. Vai pegar e vai transformar para TR. Porque ninguém fala de capacidade frigorífica em quilowatts, a gente fala em TR, né? E coeficiente de desempenho. Coeficiente de desempenho, ele é o que entra dividido pelo trabalho. Então, vocês vão calcular na letra A o trabalho do compressor, na letra B a potência, na letra C você vai calcular o coeficiente. Agora, a matemática é com vocês. Só beleza? Isso, né, professor? Mole, mole, mole. Mole, mole, mole. Light, light, light. Colesterol zero. Você veio de graça. Você veio de graça pra gente. Você veio de graça. Próximo vocês vão fazer tudo sozinho. Aí tá aí. Tem, vocês que já pegaram aí no diagrama de Euler. A entalpia 1, entalpia 2, entalpia 3 e 4, fluxo de massa. Aí vocês descubram para mim aí qual é a potência do compressor, qual é a capacidade frigorífica e qual é o coeficiente de desempenho. Beleza? Beleza. Tá. Vou repetir aqui só uma parte, porque eu vou gravar essa resolução para os meninos, tá? Os dados são, a gente encontrou pelo diagrama de Euler, entalpia 1, entalpia 2, entalpia 3 e 4, fluxo de massa é a questão me dá. Só fiz transformar minuto para segundo. Então, ficou 0,083 kg por segundo. O trabalho do compressor é dado por fluxo de massa multiplicado pela entalpia 2 menos entalpia 1. Substituindo os valores, fica 0,083 kg por segundo. Entalpia 2, 270. Entalpia 1, 245 kJ por quilograma. Multiplicando tudo, deu 2,075 aqui. não dá tudo isso não. Deixa eu fazer a conta aqui. Eu fiz a fórmula conforme. Não é diminuir o que estão dentro do parênteses e
multiplica o 0,085. 0, Que é na Zero medida mais aí. 2,075. 2,0. 0,083 vezes, Beleza. abre parênteses, Abre parênteses. 270 menos 245. Fecha Fecha parênteses. parênteses. 2,075. Isso mesmo que deu aqui, professor. Tu falou 2, Foi. Não, 2,075. 2 pontos quer dizer 2,08. a vírgula. Desculpa aí, eu tinha entendido errado, então, Ricardo. Tá Meu certo. Deus. 2,08. Letra B. Meu Deus. É porque arredondou, meu. Tá bom. Letra B, É. vamos lá. Letra B, ele pede a capacidade frigorífica, né? Que é dado pelo que entra. Quantidade de calor que entra no evaporador. É dado por fluxo de massa vezes entalpia 1 menos entalpia 4. 2. 4. É 4. É que lá no diagrama de Euler, ó, aqui no diagramazinho de Euler, o evaporador ele está entre o ponto 1 e o ponto 4. Então, é entalpia 1 menos entalpia 4. Entendeu? Aqui é o evaporador, aqui é o condensador. O condensador está entre 2 e 3, o evaporador está entre 1 e 4. Aí eu pego lá as entalpias do ponto 1 e do ponto 4. Que entra igual a 0,083 vezes entalpia 1, 245, menos entalpia 4, 90 kJ por quilograma, né? Eu sempre esqueço aqui, quilograma por segundo. Corta quilograma com quilograma. Que entra. Quanto dá aí? 0,083, 245 menos 90. Chegaram a calcular? Não? Calcular aqui então. 0,083 12,865, professor. 12,865 kilojoule por segundo ou quilowatts. Tá certo, tá certo. É isso mesmo. Beleza. Quilowatts, Ó aqui. Só que ele me pede lá em TR. Então, eu vou virar a página. Eu vou pegar só esse valor aqui, ó. Que entra igual a 12,865 kW. B. Segunda parte. Como é que fica? Eu tenho lá que o que entra dá quanto? 865. 865 quilowatts. Lá na tabela de conversão, vocês procurarem só no Google aí, dá lá que 1 BTU 0,293. 293 watts. Certinho? Aí a gente tem. Aí eu tenho aqui 12. Eu vou transformar esse quilo em watts. No caso, está 12,865. Eu vou botar 12.865 watts, tá bom? Watts. Transformei o quilo, eu andei 3. 1, 2, 3. Aí ficou 12.865. Eu quero saber o valor em BTU. Aí eu faço meio pelos extremos. Fica 0,293 igual x igual a 12.865. X igual a 12.865 dividido por 0,293. Quanto é que dá aí?
Quanto dá aqui em BTU hora? BTU hora, tá? Qual o valor que me dá em BTU hora? 43.907. 43.907 BTUs hora. Só que ele me pede o resultado em TR, né? Divide para 12 Um mil. TR tem... Isso, um TR tem 12.000 BTUs. Tá aqui em TR. Quanto dá isso aqui em TR? Dividir por 12.000. 3,65. 3,65 TR. Matou a questão 2. Questão 3 vocês resolveram? Questão C. É a da potência. A minha deu 1,66. O COP ele é dado pelo que entra dividido pelo trabalho. Não, não. O COP é o que entra pelo trabalho. A gente calculou o que entra aqui na primeira questão, né? Ele deu 12,865 kW. Escrever aqui. 12,865 kW. E o trabalho, a gente, se está em quilowatts, a gente vai pegar o trabalho em quilowatts, né? Calculei na parte 2. Estou fazendo besteira já. Não, tá certo. Letra B. O que entra igual a 12,86 e o trabalho é igual a 2,075 quilowatts também. 2,07 quilowatts. Corto quilowatts com quilowatts. Eu vou ter um número que não tem escala nenhuma. Lembrando que o COP ele não. Quanto dá aí? 12,8 deu uma travada por aqui. 2,7. É ruim, né? Tô calculando o COP, né? COP é a quantidade de calor que entra dividido pelo trabalho. O COP ele dá 12,8. O que entra dá 12,8 e o trabalho dá 2,07. A gente divide um pelo outro. 6,21. 6,21. 6,21. O COP, nesse caso, deu 6,21. O que quer dizer o COP? Coeficiente de performance. Ele me diz que a cada 1 kW do compressor, eu retiro 6 kW de calor do meio térmico, do meu ambiente. Quer dizer que, o que quer dizer o COP? Quer dizer que para cada 1 watt de trabalho, eu removo, no caso, 6,21 de energia térmica. Beleza? Morreu a cobra? O que, professor? Bem, planejado para hoje era isso. Aí, amanhã, a gente vai resolver essa questão com você. A gente não, né? Vocês vão resolver essa questão aqui. Ei, professor. Aí vocês tirem... Pode falar, Jair. Ei, volta aquela situação lá para me tirar um print rapidinho lá daquela... Ele só mandou um exercício lá pra gente. Tá, eu vou mandar esse exercício 2 aqui. Eu vou mandar o 1 e o 2 juntos, tá? Tá bom. Aí vocês têm que resolver agora o exercício 2. Tá bom. Tá ok. Tá bom? Ei, professor, tire foto aí e mande no grupo, professor, que nem o senhor... Vou mandar, professor. Se eu bater...
Tá bom, então, obrigado.